Acordaram agora, Genilson. Esperto. Vamos lá, continuar com a nova série de palavras, puro e simples. Essa série, semana passada a pastora deu a primeira palavra sobre fuga. E essa série, ela fala sobre as nossas feridas, os nossos traumas, e o objetivo de cada palavra é trazer isso à tona, para que a gente passe por esses traumas, por esses sofrimentos que a gente teve, que a gente tem, e cada palavra, ela vem mostrar como a gente alcança a verdadeira cura sobre esses traumas e sobre essas feridas, para a gente poder ter uma cura, uma pureza, igual a série fala, simples, puro e simples, que é a palavra de Deus, que era como Jesus cura, com uma pureza, com uma simplicidade, não oferecendo nada em troca, como mostrou ali no vídeo, e a gente entender como isso funciona. Essa palavra, ela nos encoraja a atender esse chamado de nós enfrentarmos as nossas feridas, enfrentarmos aquilo que tem nos assolado, aquilo que te incomoda, que você não expõe, mas que você se sente rejeitado, que você se sente abandonado, algo que aconteceu há muito tempo, mas ainda vem ali no teu interior, no teu fundo e te questiona sobre muitas coisas. Hoje essa palavra sobre rejeição e abandono, uma palavra muito, muito forte, como eu estava falando, ela vai confrontar aquilo que você viveu, ela vai fazer você levar a procurar. Pode tirar o fundo, está travando bastante, ou trocar, ou mexer no cabo ali. Vai te levar a procurar o que realmente te machuca de verdade. E eu creio que se você está aqui hoje, existe um propósito nessa noite sobre a sua vida, que é Jesus trazer cura para você. Cura e propósito. Além de a gente entender e aprender com a palavra de o que Jesus fala sobre isso, nós vamos aprender como Jesus lidou com isso no ministério dele. Eu quero que você feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, colocamos esse momento diante da tua presença, Pai. Desde agora, Pai, eu peço para que o teu Espírito, que o Senhor sonde os corações, ó Pai, e possa levar os seus filhos a sondar aquela emoção, as emoções fragilizadas, aquelas feridas, ó Pai, causadas através do abandono, da rejeição, das palavras proferidas contra eles que magoaram, que fizeram se sentir rejeitados, ó Pai. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje essas feridas serão fechadas e curadas com uma pureza, uma simplicidade que só o Senhor tem, que só a sua palavra traz, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A rejeição e o abandono são realidades que todos enfrentamos em algum momento da nossa vida. Igual eu falei, vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus não foi poupado dessa dor e desse sofrimento. O Filho de Deus não foi poupado. Em Isaías 53, versículo 3 diz: foi desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e dele não fizemos caso. Desde do seu nascimento, a gente vai passar ali rapidinho, como que Jesus sofreu essa rejeição, como que Jesus sofria essa rejeição, como ele foi abandonado, o que aconteceu. E ele não apenas suportou essas experiências por si próprio, mas sim para trazer, em meio à dor, que existe uma cura e um propósito. E essa é a mensagem que eu quero entregar para você, que em meio à dor existe a cura, existe o propósito para a sua vida. Algo que prevalece muito mais, que vai além da dor que você sofre, da dor que você sofreu, do trauma que você tem passado.
E que em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida cura e propósito. Cura e propósito para você prevalecer, para você permanecer. Amém? A rejeição na vida de Jesus ocorreu no nascimento, durante seu ministério e na sua morte. Na morte de cruz. No seu nascimento, em Lucas 2, versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completamente os dias, pode passar, e ele deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primeiro momento de rejeição, no nascimento de Jesus. Não havia lugar na hospedaria. Ele foi dado à luz, ele nasceu numa manjedoura. Para quem não sabe o que é uma manjedoura, era onde os animais comiam. Para você ver a diferença. Primeira rejeição no seu nascimento. Segundo momento, no seu ministério. Em Mateus 13, do 54 ao 57. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Numa outra versão, na NVI, se eu não me engano, antes dele falar que um profeta não tem honra, ele diz ali que aquele pessoal da terra de Jesus, da onde ele vivia, falava assim: encontraram motivo de tropeço, um motivo para não acreditar, um motivo para rejeitar, um motivo talvez para abandonar ele, para não acreditar naquilo que Jesus ia falar, aquilo que ele estava falando. Um profeta não tem honra na sua terra e na sua terra e na sua própria casa. Terceira rejeição, no momento da sua morte, da crucificação, foi traído por Judas, negado por Pedro e sentiu abandonado pelo Pai. Mateus 27, 46, Jesus grita: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo isso, no nascimento, no ministério, na morte, no momento da cruz, tudo isso foi para um cumprimento de um propósito. Para nos trazer uma realidade, uma consciência de que hoje a gente tem uma fonte de cura. De que hoje eu posso ser curado. De que hoje, em meio à dor, existe a cura, existe um propósito. Porque Jesus suportou tudo isso porque existia um propósito. Igual eu falei ali, em algum momento da nossa vida a gente passou por isso. Alguns tiveram um trauma mais forte, passaram por isso por mais frequência. Se você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, pelos seus amigos, até mesmo no ministério, pessoas que se sentiram abandonadas e rejeitadas. Isso acontece constantemente. Mas por trás disso, eu creio que em nome de Jesus eu declaro que existe cura e propósito para a sua vida. Existe cura e propósito em meio a essa dor. Existe cura e propósito em meio a essa rejeição, em meio a esse abandono. Jesus passou por tudo isso. E nós vamos aprender com Ele como passar e o que vamos fazer com isso. Estudando essa palavra, a primeira lição que eu tive, que Deus falou muito comigo. Aquele que foi mais rejeitado foi o que mais amou e ama, e é o que mais ama até hoje. Quero te passar 3 pontos para você vencer essa situação. Como Jesus lidou com isso, o que ele fez? Primeiro, como Jesus lidou com o abandono e a rejeição. Mesmo experimentando uma rejeição tão intensa, tão dolorosa, Jesus nunca deixou que isso fizesse desviar do propósito dele.
Isso acontece muito com a gente. Quando a gente é ferido, quando a gente é traumatizado, a dor ela é tanta, o rancor, a tristeza, ela é tanta que a gente tira os nossos olhos de quem? De Jesus. Tira os nossos olhos do nosso propósito. Tira os nossos olhos daquilo que realmente importa. Tira os nossos olhos da promessa de Deus. Qual que era a diferença? O que Jesus fazia? Como ele lidava? Ele era rejeitado, ele era xingado, falavam muita coisa dele. Mas o que ele não deixava? Não deixava que os olhos dele se desviassem do propósito que ele tinha que cumprir. Jesus lidava com a rejeição de uma maneira única, demonstrando perdão, amor e fé em Deus. O versículo que a gente leu, quando Jesus foi rejeitado na sua terra, o que ele continuou fazendo? Ensinando, curando, expulsando demônio, levando a palavra, levando o evangelho. Para nós é difícil fazer isso? É. Por quê? Tem que quebrar o orgulho, tem que perdoar, tem que continuar amando. Porque esse é o nosso papel. Sermos como Jesus. Esse é o nosso papel, continuar levando o evangelho em meio à rejeição. Você foi rejeitado por aqueles que você achava que te amavam, você precisa perdoar. Você não pode deixar que essa dor te tire do teu propósito, te tire dessa missão, desse ensino de que Jesus, em meio à dor, continuava curando, continuava ensinando. Que a tua família te rejeita, você vai lá e vai continuar levando uma palavra. Você vai lá e vai continuar perdoando. Você vai lá e vai continuar amando. Por quê? Existe um propósito por conta disso. O tempo e a verdade, eles andam juntos. Se você permanece crendo nessa verdade, que Jesus tem um propósito para a sua vida, tem uma cura sobre isso, Ele vai usar você para ganhar aqueles que te rejeitaram, aqueles que te abandonaram. Uma palavra, com um exemplo. Tem uma história muito próxima da Júlia, minha esposa. Teve muito problema com questão de abandono, de rejeição, principalmente por parte de familiares muito próximos. E o que ela continuava fazendo? Amando, perdoando. O que aconteceu? Jesus usou a vida dela para trazer essas pessoas para perto de Deus. Hoje os papéis se inverteram. No sentido, eles não rejeitam mais. Eles não acusam mais. O que eles falam? Ora por mim. O que a Bíblia fala sobre isso? O que eu tenho que fazer? É isso que Deus quer fazer na sua vida. A dor é difícil? Ela é. Mas eu creio que em nome de Jesus, Deus vai te capacitar, vai te dar sabedoria para isso. Amém? Ô Edu, põe um fundo de novo, que a Arena está muito quietinho hoje. Amém, Arena? Amém. Jesus nos ensina que a rejeição é vencida com amor, perdão e confiança em Deus. O abandono que Jesus viveu na cruz não foi um sinal de fracasso. Pelo contrário, foi um sinal de obediência para o plano de salvação. Um propósito maior. Em meio à dor existe um propósito e uma cura. Por que o amor e o perdão? Lucas 23, 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo diante da rejeição, Jesus fez o quê? Escolheu perdoar. Jesus estava lá. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por que o amor e o perdão? Que as pessoas que te rejeitaram, que te abandonaram, elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas não sabiam que você ia se tornar, e você é um filho de Deus, é um escolhido, é uma geração eleita. Por que amor e perdão? E por que a confiança em Deus? Para eu vencer isso. Primeiro ponto, a confiança em Deus, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Nenhuma rejeição, abandono se compara com o tamanho do propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que as pessoas faziam com Jesus não se comparava com o propósito do Pai para a vida dele.
Porque Jesus tinha a clareza da missão, do propósito, do que ele tinha que passar, do que ele tinha que fazer, do que ele ia alcançar. Eu peço, declaro em nome disso que o Espírito Santo teve uma clareza de propósito, uma clareza da missão que Deus tem para a tua vida. Tem tantos jovens, uma arena, uma geração eleita. A rejeição que Jesus viveu não anulou o propósito do Pai sobre a vida dele. Isso serve para nós também. A rejeição, o abandono que a gente viveu, que as pessoas ainda cometem contra nós, não anula o propósito de Deus para a nossa vida. Não anula a promessa que Deus tem para a sua vida. E Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta a nós. O que me atrapalha? Qual é a rejeição que está me atrapalhando? Qual é o abandono? Eu preciso me livrar disso. Corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Essa corrida, o propósito proposto, colocado sobre a sua vida. Corre, não para. Tendo os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não são as pessoas que te rejeitaram e te abandonaram que consomem a tua fé. Existe só um que consome. A tua vida vai servir de um exemplo, porque essas pessoas que fizeram mal para você, vão olhar o trabalho que Deus está fazendo na sua vida e falar, eu preciso disso. Aí o que vai acontecer? As pessoas que te acusavam, que te rejeitavam, que te abandonavam, elas vão querer estar perto de você. Elas vão querer ouvir aquilo que você tem para falar. Porque de dentro de ti vão sair as palavras que vêm diretamente do trono de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Continuando, em Hebreus 12, 1, 3. E pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Os olhos fixos em Jesus é para isso, para que a gente não se canse e nem se desanime. Então eu tenho que correr na corrida que foi proposta para mim, no propósito que Deus tem para a minha vida, com os olhos fixos em Jesus. Por quê? Para eu não me cansar. Porque enquanto você estiver correndo, essas pessoas não vão conseguir te acompanhar. Porque quanto mais você está correndo, você está vivendo o propósito de Deus, mais Ele vai te preparando, o seu testemunho vai se tornando mais forte. Essas pessoas não conseguem te acompanhar. O que elas vão querer? Ouvir de você. E você vai parar para falar do amor de Deus. Mas o propósito de Deus, ele é maior e vai se cumprir. Essas pessoas vão vir até você. O que está acontecendo? O que você está fazendo que eu quero também? Em meio à dor existe o quê? A cura e o propósito. Como Jesus lidou com o abandono da rejeição? Com amor, perdão e confiança em Deus. Como você vai lidar? Com amor, com perdão e confiando em Deus. Segundo ponto, como Jesus quer nos curar da dor do abandono. O que o abandono pode gerar em nós? A rejeição pode gerar em nós insegurança, medo, o sentimento de não sermos dignos de amor, de ser amado, dificuldade em confiar nas pessoas, isolamento social, você evita se relacionar com as pessoas por medo de se frustrar novamente, por medo de ser rejeitado de novo, por medo de ser abandonado de novo.
E quando acontece isso, você começa a se enxergar sem valor, que você não merece. Por que acontece comigo? E aí quando começa a acontecer algumas coisas boas, você começa a duvidar. Você perde a percepção de quem você é, da sua identidade. Você perde a capacidade de viver de acordo com o propósito de Deus. Por quê? Medo de se relacionar. Esse trauma, você não dá abertura para que Jesus possa curar isso. E quando você chega nesse ponto, é como se você estivesse buscando algo, correndo, fugindo de alguém, para tentar ir desesperado, tentando encontrar paz. E aí você vai se refugiar em lugares que nunca foram projetados para dar cura. Aí você vai escutar aquele amigo que fala o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Você vai para lugares que ao invés de realmente curar, só dá uma mascarada na dor. Mas passa os dias, volta de novo. Mas só existe um lugar. Temos o nosso Deus que conhece as nossas dores, conhece os nossos traumas e nos chama e nos convida para entregar as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas inseguranças e feridas. É um lugar só. Jesus, quando passou por toda essa rejeição, por todo esse abandono, não foi porque pareceu um sinal de fracasso. Ele passou por todo aquele sofrimento para hoje ser a nossa única fonte de cura. E muitas vezes a gente insiste em buscar a cura em lugares que não foram feitos para curar. E aonde você vai encontrar cura? Tem versículos que falam que Deus cura, pega, salva, chega perto daqueles de coração quebrantados. Existe um lugar diante do altar, aqui, prostrado, onde você vem e entrega as suas emoções, os seus traumas, as suas feridas, aquele abandono, aquela rejeição. Querido, isso pode impedir você de alcançar grandes níveis em Deus. Por quê? Para que você possa avançar numa vida com Deus, você precisa se relacionar, você precisa confiar nas pessoas, precisa se entregar. Mas em nome de Jesus eu declaro que a partir de hoje haverá cura e propósito na sua vida. Amém? A nossa única fonte de cura, Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando, eu. Não é a festa, não é a bebida, não é fulano, não é ciclano, não é outro lugar, é eu vos aliviarei. Só que infelizmente nós somos teimosos, a gente só vem buscar realmente a cura quando a gente está no fundo do poço. Isaías 41, 10. A única fonte. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Destra fiel, fidelidade. Deus não te abandona. Para de querer abandonar Deus quando as coisas estiverem doendo. O pastor pegou domingo sobre a aliança. Não abandone por conta disso. A aliança que você tem com Deus, ela tem que ser maior que a tua dor. Existem pessoas aqui que estão prontas para te ajudar, para te aconselhar da maneira certa, para fazer uma oração por você. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel.
Ele não te abandona. Ele conhece a ferida mais profunda que tem aí dentro. Ele conhece o maior trauma que você já teve. E Ele é a sua maior cura. Ele é a sua única cura. Terceiro e último. A gente falou que o abandono, a rejeição, ela nos causa uma incapacidade de acreditar em nós mesmos, de que nós somos merecedores, de que a gente pode, de que a gente consegue. E o que a gente perde quando isso acontece? A nossa identidade. A identidade que Deus nos dá é de extrema importância você preservar isso para vencer o abandono e a rejeição. A dor do abandono e da rejeição pode distorcer nossa visão de nós mesmos. Às vezes é tanto trauma, tanta coisa ruim que está acontecendo que você olha para você, cara, não tem mais jeito, eu não mereço isso. Não, querido, em nome de Deus está repreendido sobre a sua vida. Você merece, você consegue, você pode, você foi escolhido. Deus tem o melhor para você, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem cura para a tua vida, Deus tem uma palavra para você, para a tua família, para você ser usado. Você pode ter rejeitado pelos teus pais, pela tua família, mas você vai fazer diferente com a sua família e os seus filhos. Você vai ser usado por isso. Você não está aqui à toa, não. Essa mensagem, a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu declaro em nome de Jesus cura e propósito sobre a vida de cada um nessa noite. Amém? A nossa identidade ela não está baseada no que o mundo pensa. Não está baseado naqueles que te rejeitaram, naqueles que te abandonaram. Você não é o que eles falaram, você não é o que eles fizeram. Não são as experiências dolorosas que dizem e rotulam quem você é, mas sim no que Deus diz sobre você, sobre quem você é. Mateus 12, 24, essa questão de identidade que eu falei, a gente vai ver o que a Bíblia diz, o que Jesus fala na palavra de Deus sobre o abandono e a rejeição, mas vamos aprender como Jesus passou por isso. Mateus 12, 24 diziam que Jesus expulsava os demônios pelo Beelzebu, tentando rotular Jesus. Em João 7,12 diziam que Jesus enganava o povo, mas de uma certeza Jesus tinha: Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de uma certeza eu tenho, e você tem que ter: você é filho amado, você é geração eleita, sacerdócio real. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi separado, você foi designado para algo. Efésios 1:5. Em amor, predestinou-nos para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Propósito da vontade de quem? De Deus, que te chamou e te escolheu para ser o quê? Filho. Essa é a sua identidade. Isso é o que você é. Filho de Deus, amado, escolhido. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos aqui saíram das trevas para a maravilhosa luz e anunciar as grandezas? E se você ainda se enxerga num buraco escuro, a partir de hoje, você vai ser trazido para a luz. E o que o Deus vai fazer na sua vida, vai ser revelado a essas pessoas. E elas vão chegar e conhecer o amor de Deus através da tua vida. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Primeira João 3, versículo 1.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quando a gente conhece esse amor, parece que a gente se torna irreconhecível. As pessoas falam: como você mudou? Eu escutei hoje, recentemente uma pessoa veio para a nossa igreja, tem estado perto, uma pessoa muito próxima dela falou assim: nossa, como ela mudou. Ela mudou demais. O mundo não nos conhece, porque não conheceu quem te escolheu. Sabe como eles vão conhecer? Através da obra que Deus vai fazer na tua vida, porque isso vai chegar naquela pessoa que te abandonou, seja o teu pai, seja a tua mãe, seja os teus amigos, seja quem for. Deus vai te usar para isso. Deus vai te usar para que essa grandeza seja revelada. A rejeição e o abandono que você sofreu não anula como Deus te enxerga. Não anula como Deus te escolheu. Não anula como Deus vê a pureza, vê o teu coração. Quero que você coloque de pé no seu lugar. Eu não sei por quem você foi abandonado. Eu não sei por quem você foi rejeitado. Eu não sei a ferida que você tem. Eu não sei como isso foi feito. O que hoje eu posso te oferecer é uma oportunidade de você trazer essa ferida, trazer essa rejeição, esse abandono diante do altar, entregar para Deus: Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero que essa cura venha sobre a minha vida e eu consiga enxergar esse propósito e ter a clareza do que o Senhor tem para mim. Hoje Ele quer restaurar a sua identidade. Hoje Ele quer restaurar aquilo que realmente você é. Pode sair do seu lugar e vir até o altar. Eu tentei me esconder de ti. Você que foi ferido, você que se sente afastado de Deus, sem identidade, Mas de longe pude perceber de braços abertos me esperar. fala para Deus diante do altar o que tem te incomodado, o que você tem sofrido, o trauma que você teve. Chegou a hora de você abrir o teu coração diante de Deus, receber o amor de Deus, em nome de Jesus.